Fala, Tutanerds, tudo bem? Distribuir IP numa rede muitas vezes pode se tornar um problema, caso essa divisão dos grupos de IP não seja feita de forma correta e seguindo critérios importantes, porém bem simples. Pensando nisso, no vídeo de hoje iremos falar sobre cálculo de subrede aplicando o conceito de VLSM. Então, continua comigo. Como foi falado na introdução, a separação de grupos de IP em subrede, quando você tem quantidade de IPs diferentes, é importante que a gente aplique uma técnica de VLSM para não gerar uma coisa chamada ambiguidade, que é você usar o IP de uma subrede em outra subrede. Não vai funcionar. Então, para esse exemplo, a gente vai pegar esse nosso cenário básico e vamos trabalhar a mesma rede IP, porém em subredes diferentes com quantidade de IPs diferentes. Então, nós vamos usar a rede 192.168.0.0 nas seguintes realidades. Eu vou separar o primeiro grupo de IPs para a VLAN 10. Como pode ver, a VLAN 10 é o financeiro e eu preciso de 50 IPs. Depois eu vou separar os IPs na subrede para a VLAN 20, que é a recepção, são 25 IPs. E por último, para a VLAN 30, que são os servidores, que são 10 IPs. Eu estou aplicando a técnica de VLSM em que sentido? Sempre trabalhando os grupos de IP do maior para o menor, sempre de forma decrescente. Então, primeiro eu vou calcular a VLAN 10, porque tem 50 IPs, depois a VLAN 20, que tem 25 IPs, e depois a VLAN 30, que são 10 IPs. Ok? Então, vamos para a teoria. Vamos utilizar a rede 192.168.0.0 no barra 24. Ok? Se eu pegar esse barra 24 aí, ó, e colocar ele em binário, vão dar 1 barra 24. O que significa isso? São 24 uns e 8 zeros. Ok? Isso é 1 barra 24. Seria a máscara de classe C que foi explicada no vídeo anterior. Então, é muito importante que vocês parem o vídeo agora, cliquem no izinho aí em cima, vejam a aula a respeito de classe de IP, para depois vocês voltarem para cá. Tá bom? Então, vamos seguir. O que é importante nesse barra 24? Eu tenho 24 uns e tenho 8 zeros. Como eu estou trabalhando o cálculo de subrede e quero trabalhar redes com quantidade de IP, o importante nesse momento é essa quantidade de zeros. Essa quantidade de zeros vai dar para a gente a quantidade de IP que a gente pode utilizar. Então, se eu pegar o 2, que é a base binário, e elevar a esses 8 zeros, eu vou ter 256 IPs. Esse é o cálculo de quantidade de IP que eu comentei no vídeo anterior. Trabalhando a nossa necessidade inicial, é a VLAN 10 financeira, eu preciso de 50 IPs. Concordam comigo que 256 são muitos IPs? É claro. Eu preciso de 50. Vai sobrar muito IP. Então, eu vou começar a aplicar a técnica de cálculo de subrede para ir reduzindo essa quantidade até chegar na demanda que eu preciso. Então, esse barra 24, ele vai virar um barra 25 daqui a pouco. Mas antes disso, olha lá, eu sei que essa rede ela começa em zero. Por quê? Porque é a nossa primeira rede. Lembra que eu falei no início? Eu preciso trabalhar um escalonamento do maior grupo para o menor grupo. Então, a primeira rede, que é zero, vai estar na VLAN 10. A nossa grande dúvida é saber qual é o limite dessa rede, aonde essa rede termina, ou seja, o broadcast dessa rede. Então, eu vou começar a ligar os bits para a gente poder descobrir o final dessa rede. Nós estamos transformando esse barra 24 num barra 25. Observa que eu roubei, né? Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Um zero do quarto octeto. E aí a realidade já muda. Sendo um barra 25, qual é a diferença? Eu agora tenho 7 zeros. Se eu pegar 2, que é a base, e elevar a 7, vão dar 128 IPs. Ainda é muito para a realidade de 50 IPs. Então, eu vou continuar ligando bits no quarto octeto até chegar na quantidade mais próxima que eu preciso. Vamos lá? Eu transformei um barra 25 num barra 26, ou seja, nós roubamos mais um bit.
Então, ele deixa de ser 1/25 e passa a ser 1/26. Qual é a representação disso no final? Eu vou pegar o 2, que é a base binária, e vou elevar agora a esses 6 zeros. Olha quantos IPs vão dar. Vão dar 64 IPs. Observa que está bem próximo da nossa demanda de 50. Mas eu vou ligar mais um bit só por desencargo. Vamos lá. Olha lá, ó. Se eu transformar o /26 em /27, agora eu estou ligando 3 bits, eu estou roubando mais um bit. Então, vai ser 2 elevado a 5. Vão dar 32 IPs. Concorda que não cabe mais? Se eu preciso de 50, eu não posso colocar 50 IPs dentro de 32. Então, a solução para essa primeira subrede é 1/26, que na representação em decimal é 255, 255, 255, 192. Mas, professor, como é que você chegou nesse 192? Concorda que eu liguei o bit 1 e o bit 2? Então, aqui na prática, eu estou somando esse bit 1, que representa 128, com o bit 2 aqui, que representa 64. Professor, mas ficou confuso. Se você quiser saber um pouco mais sobre conversão de base, binário decimal, decimal binário, binário hexa, comenta aí embaixo, hashtag conversão, que eu vou criar um vídeo só sobre esse assunto. Então, voltando para o nosso trabalho, a solução para cá é 1/26. O que significa isso? Significa que essa rede ela salta de 64 em 64 IPs. Então, eu vou somar 64 a esse primeiro zero aqui. Concorda que vai dar 64? Então, eu acabei de descobrir qual é o limite da minha primeira subrede. Ela vai de 192.68.0.63. Descobri o limite da minha primeira subrede. Agora, vamos trabalhar os IPs válidos. Olha lá, ó. Então, eu sei que os IPs válidos vai de 1 até 62. Então, está resolvido. VLAN 10, 50 IPs. Vamos seguir. Agora, eu quero o grupo lógico recepção, que é VLAN 20. Observa que agora eu preciso de 25 IPs. Então, eu vou continuar o meu cálculo de subrede aplicando a técnica de VLSM, ou seja, eu vou continuar a partir de onde eu terminei no grupo anterior. O que significa isso? Que essa subrede ela não vai começar em 0, ela vai começar em 64. Se ela começasse em 0, geraria ambiguidade, porque 0 já está sendo usado na VLAN 10, concorda? Então, essa rede ela começa em 64. Observa que no /27, já feito no exercício anterior, me dá 32 IPs. Concorda que eu preciso de 25? Então, está bem próximo. Mas vamos ver se é um /27 mesmo. Eu vou ligar mais um bit, vai dar 28/28. 2 elevado a esses 4 zeros dá 16 IPs. Opa, não cabe. Então, de fato, a solução para VLAN 20 é o /27. Como é que o /27 fica em decimal? 255, 255, 255, 224. Por que 224, professor? Porque eu liguei 3 bits. Então, é como se eu estivesse somando 128 mais 64 mais 32. O que significa isso na prática? Significa que agora essa subrede ela pula de 32 em 32 bits. Então, para eu descobrir o limite dessa rede, eu vou somar 32 à minha rede, que é 64. Não vai dar 96? Então, eu acabo de descobrir aonde termina a subrede para a VLAN 20. Ela termina em 192.168.0.95. Bem fácil, bem simples. Agora, vamos para os IPs disponíveis, os IPs válidos. Vai de ponto 65 até ponto 94. E, por último, vamos pegar a VLAN 30, que agora eu preciso de 10 IPs. Concorda que 1/28 me dá 16 IPs? Já cabe. Mas vamos ligar mais um só por desencargo. Vamos ver. Olha lá, ó. Se eu ligar mais um bit, vai dar 1/29. Então, 2 elevado a 3, que são os 3 zeros que sobraram, vão dar 8 IPs, que na verdade são 6, né? Porque o primeiro e o último eu não posso usar. Então, 1/29 não resolve a VLAN 30, que são 10 IPs. O que resolve é 1/28. Como é que é 1/28 em decimal? 255, 255, 255, 240. O que representa 1/28 na prática? Significa que essa rede ela pula de 16 em 16 IPs. Então, seguindo a mesma regra, eu vou somar 16
vai dar 112, então eu acabei de descobrir aonde essa rede termina. Essa rede termina em 192.68.0.111. Glória a Deus, glória a Deus. Consequentemente, os IPs válidos vai de 97 até 110. Então, nós aplicamos cálculo de subrede com uma técnica de VLSM, ou seja, eu tenho a mesma rede IP 192.168.0.0, porém com máscaras diferentes, ou seja, com quantidades de IPs diferentes. Tá bom? Então, vamos agora para a terceira parte, que é aplicar isso na prática. Vamos lá! Voltando ao nosso cenário inicial, então está lá embaixo, ó, VLAN 10, rede 192.168.0.0 1/26. Então essa rede termina em ponto 63, é importante saber o limite da rede. A VLAN 20, 192.168.0.64 1/27, e ela termina em 95. E a VLAN 30, 192.168.0.96 1/28 e termina no final 111. Então, é uma VLSM, mesma rede, porém com máscaras diferentes, com quantidade diferente. Agora eu vou aplicar esses IPs nos meus clientes. Então, eu vou clicar lá no Financeiro 1, vou lançar o comando IP, e o IP 192.168.0.1, que é o meu primeiro IP válido. Vou lançar a máscara 255.255.255, é o /26, então é 128.192. E vou dar um espaço e colocar o gateway. O gateway aqui para a gente, eu quero o último IP válido, perfeito? Então é 192.168.0.62. Ele está aplicando a configuração. Agora vamos dar uma olhadinha. Vou dar um show IP e ele vai mostrar para a gente 1/26, como foi falado no exercício. Olha lá, o IP que foi aplicado 192.168.1 1/26, tá vendo? E o gateway 192.168.0.62. Vamos colocar o segundo IP válido dessa subrede no Financeiro 2. Então, vamos lá, IP 192.168.0.2/26, 255, 255, 255, 128, mais 64, 128, 192. E o mesmo gateway, 192.168.0.62. Está feito. Vamos conferir. Show IP. Tá lá, 192.168.0.2 no /26 e o gateway final 62. Vamos agora para a VLAN 20. VLAN 20, o primeiro cliente é o recepção 1, IP 192.168.0. Atenção agora. A rede ela começa em 64, então o primeiro IP válido é 65. Mas para isso ser uma verdade, eu estou utilizando 1/27. Então a máscara é 255.255.255.27. Então eu estou ligando 3 bits. É como se eu estivesse somando 128 mais 64 mais 32. 128, 192, 224. E eu vou jogar agora o gateway 192.168.0. Olha lá, ó. Se a rede termina em 95, o meu último IP disponível, que é o que eu quero botar como gateway, vai ser 94. Ele está aplicando o IP lá, ó. E daqui a pouquinho a gente vai conferir. Ó. Vou dar um show IP. Certinho, ó. 192.168.065 1/27 e o gateway final 94. Então tá certinho, ó. Consigo conferir que de fato a máscara 255.255.224 ele é 1/27. Isso aqui é chamado de CIDR, como foi explicado no vídeo anterior. Vamos agora para o segundo cliente da VLAN 20, IP 192.168.0.66. A máscara 255, 255, 255, final 128.92.224. E o gateway 192.168.0.94, né? 95 não pode, é broadcast. Ele aplicou lá o IP. Vou dar uma conferida.
show IP, está lá. E agora vamos resolver, finalizar com a VLAN 30, que são os servidores. Aqui eu vou colocar um pouquinho diferente. Eu vou colocar IP 192.168.0. Observa que essa rede começa em 96. Então, o primeiro IP válido é 97. Só que agora, olha que interessante. Ao invés de eu colocar a máscara em decimal, eu vou usar o CIDR e ele vai aceitar. Barra 28. E eu vou colocar o gateway no 92.168.0. Se termina em 111, o último IP válido, 110. Vamos ver se ele vai aceitar. Olha lá, aceitou. Vamos dar um show IP. Está feito. E agora, o servidor 2. IP 192.168.0.96 é a rede, 97, 98. Barra 28, 192.168.0.110. Então, está feito o nosso exercício. Show IP. Olha lá. Então, gente, eu agradeço vocês por estarem comigo até o final desse vídeo. E como sempre eu peço, compartilha, ativa o sininho, dê o like para ajudar esse canal a crescer. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e não percam os próximos vídeos que a gente vai rotear essas VLANs para que o cenário comece a funcionar adequadamente. Obrigado, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!